muitas vezes a tinta que você usa no papel não te dá os resultados que você espera e você gostaria e te gera várias frustrações. Algumas vezes, por exemplo, você pode estar trabalhando em camadas com a aquarela e reativa a tinta que está embaixo. Quando você não queria reativar, isso acaba misturando as tintas de duas camadas diferentes que você não queria. Ou às vezes acontece o oposto. Você está querendo reativar a tinta na camada e ela não reativa muito, e aí fica aquela mancha mais escura, mais forte que você queria ter evitado que acontecesse, portanto te gera também frustração. Às vezes a textura do papel pode ficar muito realçada, muito ressaltada por causa ali da granulação que a gente vai falar, mas enfim, por alguma coisa desse tipo. Ou até mesmo, outras vezes, você pode ter pinturas que você fez que começam a desbotar, começam a descascar. Aí você fez, colocou na parede, ou deu de presente, ou quiçá até vendeu essa pintura e de repente ela começa a descascar, a desbotar, né? Tirando aquele efeito da finalização, né? Quando você terminou ali aquela pinturinha. Bom, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como resolver essas frustrações, vou te dizer o que você precisa saber sobre tinta que afetam esse tipo de resultado. Especificamente, né, são características que a tinta aquarela possui e que vai resultar nesse tipo de frustração ou esse tipo de falta de domínio ali da aplicação da tinta. É claro que existem outras questões que vão resolver outras frustrações, mas especificamente sobre as características da tinta, ou seja, não tem a ver com sua técnica, não tem a ver com a técnica de aplicação ali, né? E de processo de pintura, é unicamente que a gente vai falar aqui sobre as características da tinta que você precisa saber. E o segredo básico aqui é que a cor não é a única característica da tinta que importa quando você escolhe que tinta você está usando ali na sua pintura. Eu já tive várias frustrações por causa disso, por simplesmente desconhecer sobre essas características, sobre essas propriedades que eu preciso ter, que você precisa também, né, ter atenção quando escolhe. Então, me acompanhe aqui nesse vídeo para ver sobre isso e no final do vídeo eu vou dar 2 dicas para você estudar melhor sobre isso e entender de vez essa questão das tintas. Bom, para eu poder explicar sobre isso, sobre essas características das tintas da aquarela, primeiro eu preciso explicar rapidinho para vocês, né, sobre a composição da tinta aquarela, né? É importante que tenha a ver com essas características que eu vou falar das tintas, né? Bom, basicamente, o que é uma tinta, né? Seja qualquer que seja o tipo, né? Tinta aquarela, acrílica, né? A gente tem diferentes tipos de tinta e a aquarela tem as suas propriedades, suas características específicas que a distinguem, né, de ser outro tipo de tinta. Então, o que é? Qual é essa diferença? Em primeiro lugar, qualquer tinta que seja, ela tem uma composição básica de 2 principais componentes aí, que é o pigmento e o aglutinante, certo? Todas elas têm um pigmento e um aglutinante, ok? O pigmento é aquela parte da tinta da composição em que dá a cor. Ela é responsável pela cor, propriamente dita ali, daquela tinta, certo? O aglutinante, a função dele é funcionar como, tipo, dar uma liga ali, né? Juntar as partículas de pigmento e criar essa massa homogênea que é a tinta, né? Porque o pigmento, ele é uma partícula sólida, certo? Insolúvel ali naquele meio do aglutinante. O aglutinante, ele tem essa função de juntar essas partículas do pigmento em uma massa única, certo? Distribuindo homogeneamente aquele pigmento nessa massa aí do aglutinante, ok? Então, o principal diferenciador aí dos tipos de tinta é justamente o aglutinante, certo? No caso da aquarela, o aglutinante principal predominantemente usado nas aquarelas modernas é a goma arábica, e é isso que faz da aquarela ser o que ela é. Porque a goma arábica é o que dá principalmente a transparência da aquarela e a sua solubilidade em água, certo? A tinta óleo, por exemplo, o aglutinante da tinta óleo é o óleo também, geralmente é usado óleo de linhaça, o que distingue aí justamente o tipo de aglutinante. E o aglutinante da aquarela é um aglutinante que é já transparente, certo? No caso de outras tintas, o aglutinante contribui para que elas sejam opacas, diferente da aquarela. Por isso que a aquarela é transparente, certo? Contudo,
Nem toda aquarela, nem toda tinta aquarela é transparente, porque a transparência também vai ali ser influenciada pelo pigmento, certo? Então, embora a goma arábica seja transparente, muitos pigmentos funcionam muito bem com essa transparência e a tinta final fica transparente, mas tem alguns pigmentos que tiram um pouco dessa transparência. E é por isso que nem todas as tintas aquarela são transparentes. Se você tem uma tinta aquarela que ela não é muito transparente, não quer dizer que ela não é aquarela, ela é aquarela porque ela é formada por goma arábica na composição. E é solúvel em água ali por causa da goma arábica. Então ela é uma aquarela e o pigmento confere uma certa opacidade a ela, ok? Então, se a gente consultar no site das fabricantes das tintas aquarela, a gente vai ver lá, eles indicam o nível de opacidade e transparência daquela aquarela. Bom, além da transparência, nós temos também algumas outras características da tinta que podem afetar ali na sua pintura e no seu processo de escolha de tinta e até no seu processo de pintura um pouquinho, certo? Que são granulação, a adesão e a resistência à luz, certo? Vamos lá então falar de cada uma delas. A granulação nada mais é do que uma característica do pigmento que é um pigmento mais denso, é um pigmento mais pesado. E isso faz com que ele, naquela solução aguada, né, que está ali em cima do papel de tinta e água, né, o pigmento ele vai tender a cair, se depositar mais rápido, né? Ele vai cair ali no papel e formar esses pequenos grânulos ali nas reentrâncias da textura do papel, certo? Então, é uma característica básica do pigmento, aquele pigmento daquela tinta que foi usada naquela composição ali, ele tem essa tendência, e aí ele vai e granula, ok? Junto com isso, a gente tem o próprio papel que faz com que isso possa realçar mais, né? Um papel que tem uma textura mais forte, né, mais marcada, ele vai tender a ter a granulação muito mais intensa, porque vai acumular mais partículas ali naquelas reentrâncias que são maiores e mais frequentes. E aí você tem muito mais textura no papel e muito mais granulação acontecendo ali também, certo? Isso é uma característica, né, assim, que vai dar no resultado visual ali da pintura, que é uma estética de gosto mesmo, né? Tem artistas que gostam, tem artistas que não gostam muito. Você tem que usar isso de forma como você preferir, né? Às vezes você vai querer certas áreas da pintura ter uma textura ali acontecendo com a granulação, outras áreas não, um pedaço, um objeto, alguma parte ali específica que você quer que aconteça. E aí você vai escolher sua tinta que tenha essa característica de granular, certo? Ou vai misturar ali uma outra tinta com uma tinta que granule, ou também tem a opção de você comprar um produto que é um aditivo para tinta e que faz com que pigmentos que tipicamente não granulariam, faz com que eles granulem, certo? Então você pode causar esse efeito também em tintas que tipicamente não granulavam, certo? Então a granulação basicamente é isso, e as fabricantes também formam essa característica das suas tintas lá nos seus catálogos e tal, né? Já a adesão, ou do inglês staining, certo? É uma característica que determina, muito importante assim, né, para determinar o seu processo principalmente se você pinta com muitas camadas, né? Com aplicação de camadas com aquarela. Ela é muito importante porque ela define o quanto uma tinta ali, né, quando você aplica ela no papel, o quanto ela tem a capacidade de você remover ela, né? Qual é a facilidade de você reativar ela no papel, certo? Então, uma tinta com muito staining, né, um stain, né, que tem uma alta aderência, ela vai se fixar no papel mais firmemente, ela vai meio que manchar o papel e ficar ali. Então, depois que ela seca, né? Então, depois que ela secar no papel, se você vem com água novamente em cima, ela às vezes é difícil de reativar. Ela não reativa, demora muito. E aí você fica com ela mais permanente no papel. Por mais que você remova um pouco dela, ainda assim aquela cor vai ficar ali onde você aplicou. Mas pode ficar um pouco mais clara, mas ela vai ficar. Quanto mais forte isso, menos você consegue tirar dela depois, né? Reativando a tinta ali. E isso é uma característica que também vai determinar no seu processo de pintura, porque se você pinta com muitas camadas, né, você precisa saber ali e ver qual é o nível de stain daquela tinta para você tomar cuidado com a intensidade que você vai botar dela. Se não querer botar ela muito forte, você não vai conseguir suavizar ela depois, né? Então tem que ter uns cuidados ali para utilizar essas tintas que são mais aderentes, né? E uma coisa importante sobre isso também é que papéis que são feitos mais para estudante, que são aqueles papéis de celulose, alguns papéis algodão também, né?
mas assim, principalmente os de celulose, eles tendem a serem tratados, serem preparados para que seja fácil essa remoção, né? Então, embora seja uma característica mais do pigmento, o papel também pode influenciar nisso, ok? Os pigmentos, as tintas também, as fabricantes também informam dessa característica nos seus catálogos e tal, nas suas bisnagas de tintas, inclusive, mas o papel também pode ter um efeito, porque como o papel de celulose foi feito para estudante, né, para quem está começando e tal, assim, ele é tratado para que seja fácil você reativar e remover a tinta ali, né? Para caso aconteça erro, você consegue botar água ali e tirar aquela tinta. Mas a tinta também influencia bastante nisso, certo? E o tipo de papel, no caso, por exemplo, papel celulose, as tintas que têm baixa adesão, você pode conseguir reativar elas ali e remover, mas ela permite uma estabilidade um pouco maior, né? Também depende do tratamento, papel algodão, tal, tudo tem que ver, tem que testar e avaliar. Mas você consegue trabalhar, mesmo uma tinta que reativa, você consegue retrabalhar com camadas sobrepostas mais fácil, desde que seja rápido, a tempo de não reativar a tinta, ok? Então essa é a outra característica, a adesão. E por fim, a gente tem aqui a resistência à luz. Antes de falar das minhas 2 dicas que eu falei para te encaminhar aí para estudar, temos a resistência à luz. Se você está gostando do vídeo, não esquece de dar aquele like, beleza? E seguir aqui o canal, se inscrever, que eu pretendo fazer muito mais conteúdo sobre essas coisas assim, né? Então vamos lá. Resistência à luz, ela é uma característica também, assim, principalmente do pigmento, né? Por isso que eu falei que saber dessa composição é importante, né? Para saber de onde vem as características ali da sua tinta, né? Então, a resistência à luz ela está muito intrinsecamente vinculada ao pigmento, ao tipo de pigmento. Existem pigmentos que têm diferentes níveis de resistência à luz. Tem resistência à luz mais baixa, que vamos dizer assim, que tem alguns testes internacionais padronizados que testam isso, né? E as fabricantes informam ali o nível de resistência da luz das tintas. Mas vamos lá, o mais básico, digamos que tem uma resistência acho que de 2 a 15 anos, certo? Isso quer dizer que ela dura, sob condições de museu, de 2 a 15 anos lá, sem desbotar, certo? Aí tem outras faixas, né? Acho que tem de 15 a 50, de 50 a 100 e mais de 100. Então as tintas mais tops, assim, para você utilizar com o objetivo de fazer uma pintura que ela ali vai ser utilizada, né? A própria pintura que você fez, por exemplo, ela não vai ser reproduzida, replicada, imprimida, né? Você quer realmente utilizar ela como uma obra de arte, né? Você quer usar ela para pendurar em paredes, por exemplo. Você quer usar aquela arte ali como decoração, né? Então geralmente, os artistas querem essas tintas com a maior resistência possível, que é de 100 ou mais anos, no máximo ali de 50 a 100 anos, que aí também é um pouco aceitável. Menos que isso, geralmente começa a ser menos aceitável. Você não vai encontrar muitos artistas que incluem essas tintas nesse tipo de trabalho, ou incluem em quantidades pequenas e mais pontual ali, né? Então isso é muito importante com o objetivo de pintura. As tintas que não têm resistência à luz, que não têm a indicação de resistência à luz delas nas bisnagas, né, no material que você compra, geralmente são as tintas escolares, né, que são tintas que elas não são tintas artísticas, né? Eu separo tintas escolares e tintas artísticas, né? As tintas artísticas, elas vão ser as tintas realmente para trabalhos mais artísticos mesmo, né? Que são aí que tem os grupos lá também, né? Do profissional e do estudante ali. Mas nós temos as escolares, que elas são mais têm menos requisitos de alguns tipos de qualidade do que as tintas artísticas, certo? E um desses requisitos, que é uma das coisas que faz as tintas serem muito caras, é o pigmento. Então, nas tintas escolares, elas são muito mais baratas porque elas não usam pigmentos de qualidade ou nem sequer usam pigmentos, ou seja, elas já mudam ali até um pouco da própria composição da tinta aquarela, né? Que é o aglutinante com pigmento sólido insolúvel. Tem alguns tipos de tintas que vão utilizar corante ou vão utilizar pigmentos de muita baixa qualidade para poder ter um preço baixo e tornar, né, mais acessível, mais fácil. E a resistência à luz é uma das principais características que são afetadas aí nesse tipo de pigmento que é de menos qualidade, né? Elas simplesmente nem têm essa informação nas tintas porque elas vão desbotar, elas vão descascar, elas vão estragar. Também uma outra coisa que não acontece muito
com os pigmentos, né? Tem muito pigmento aí que é muito estável, assim, então a validade pode ser muito longa, assim, quase indeterminada, né? Tanto é que elas têm resistência à luz alta, então a durabilidade é alta mesmo. Então as tintas escolares, elas não vão ter esse tipo de característica, né? Se você quiser usar apenas para estudar, vai lá, mas se você quer aprimorar mais, você tem que ir para as tintas artísticas mesmo. Bom, pessoal, então essas são as características que eu falei, né, da tinta que você precisa saber que podem afetar ali os seus resultados sem que você tivesse noção do que estava acontecendo naquele tipo de resultado, né? Características da tinta. Tem outras características aí do seu próprio processo de pintura, da sua técnica de aplicação, que também podem causar frustrações, mas é outro assunto. Aqui eu foquei nas tintas. E como eu falei, eu vou dar agora 2 dicas rapidinho sobre como você pode estudar isso e perceber, né? Bom, uma delas, né, é testando. Não tem jeito. Você vai precisar testar. Eventualmente você tem que testar. O que você pode fazer é testar previamente, ao invés de ficar tentando observar isso durante uma pintura que você quer fazer finalizada ali, né? Uma pintura fechada, é pegar pedaços de papel, algumas resmas de papel ali, de qualquer tipo de papel que você tenha, aquarela, de preferência até papéis diferentes, você fazer para comparar, porque pode ter resposta diferente também a depender do papel, entendeu? Então você recorta, né, estabelece pequenos quadrados ali, vai pintar com cada tinta, botar um traço embaixo, fazer uma marca com lápis embaixo, pintar com a tinta para você testar a transparência, a granulação e a adesão. Para testar a adesão, depois que secar, você vem com o pincel com água, molha ali e tenta tirar, depois seca o pincel, né? E tenta tirar aquela parte ali que você molhou, né? Reabsorve ali com o pincel ou com um pedacinho de papel. Se remover muito do pigmento, significa que ela tem baixa adesão, solta fácil. Se você não conseguir remover, ficar uma mancha ainda ali, um pedaço da cor ali, naquela parte que você botou água, né? Então significa que ela tem alta adesão, certo? Então, teste, deixe guardado como referência, anote o papel, né? Pode ser até atrás dali do quadradinho da cartelinha que você fez para testar aquela tinta. Você vai anotar o tipo, qual é o papel, qual é a tinta e qual é a marca da tinta também, porque também pode ter diferença, a mesma cor ali, o mesmo nome comercial de uma marca e de outra, ter uma resposta um pouquinho diferente. Então a marca também importa para você saber, porque marcas diferentes podem usar pigmentos diferentes, né? Composições ali da tinta diferentes. Então é importante. E o segundo teste, ou o segundo teste não, né? A segunda dica, eu vou deixar aqui um link de um site muito legal, é em inglês, mas vale a pena tentar dar uma traduzida ali, para quem sabe já inglês é ótimo, mas para quem não sabe, dá para dar uma traduzida, em que é um site muito bom, um guia muito bom para aprender aquarela, e que esse cara aí fez um guia, uma lista, apontando essas características que eu falei aqui para cada tipo de marca, de fabricante, de alguns testes que ele fez. Então você pode até utilizar ele como uma base ali, até para direcionar algumas escolhas de compra de cores, se você quiser, que ele já dá ali uma pincelada ali, né? Uma direçãozinha dessas características de algumas tintas específicas, né? Obrigado pela presença e, como sempre, curta, compartilhe, não deixe de comentar, tirar suas dúvidas aqui embaixo, pratique sempre, me siga nas redes sociais aí e até a próxima!